Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui usando a iluminação do dia. São 5:30 da tarde e eu quis abrir a janela para ficar um pouco com a luz do sol, porque senão o quarto vai ficar muito quente graças aos refletores aqui e não é muito saudável. Hoje é segunda-feira para quê? Para quê, tio Spookios? Segunda-feira de responder os scribes. Dúvidas, questionamentos, apontamentos referentes aos vídeos publicados no canal. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas mandando questões pessoais e nós não tratamos dessas questões pessoais. Do tipo, tio Spook, eu vi um cara aqui no meu quarto, você pode me dizer o que ele queria? Sabe, não é uma questão de, tio Spook, como você é, por que você não faz? Porque eu não consigo. Eu não consigo ter a certeza daquilo que você está dizendo. Eu não sei, você pode ter visto uma sombra projetada na parede, sei lá, alguma coisa assim de um casaco, ou alguma coisa que você se assustou e acha que é, e você me diz, eu vi realmente. Eu não posso lhe dizer o que você viu. É a mesma coisa, qual é o gosto de um chocolate? Na sua boca é diferente da minha, que é diferente de outras pessoas. Não tem como a gente ter essas mesmas impressões baseadas naquilo que você me diz. Eu não posso, eu tenho que ver. Então tem que deixar isso bem claro, entendeu? Eu não tenho essa habilidade de ficar dizendo o que você viu ou o que você não viu, sem estar lá para ver ou ter um documento que realmente grave o dia, grave a hora ali, a câmera mostrando. Não tem como, entende? Então é complicado, mas as pessoas ainda insistem nisso. Eu não sei se isso é culpa da crendice do brasileiro, cultural, sei lá. Vamos lá. Asgardiano. Eu sou um Asgardiano. É possível desenvolver a mediunité sem ir a um centro? Há algum livro que ajude essa questão? Cara, vocês têm mania de livros, né? É surreal. Eu queria ver vocês pilotarem um Boeing 747 só com manual de instrução. Só. De vocês entrarem no avião, mostrarem aquele né, que o manual de um Boeing é um calhamaço. Já viram isso? É maior que a Bíblia. Galera, eu nunca pilotei um Boeing, mas eu li o manual, beleza? Então tamo tranquilo. Vocês querem ficar aprendendo só por livros, sabe? E a gente já falou na vida, você não vai estagiar numa empresa ou trabalhar numa empresa se você não tiver conhecimento ou prática sobre aquilo. Aí é que surgem as auto-iniciações, né? Eu sou médium. Tá, então você incorpora, trabalha em centro, dá passe e tudo mais. Mais ou menos. O cara do centro olha pra você e fala, desculpa, cara, cai fora. Se você não sabe fazer, você não é. Aí o cara se autodenomina mago, o cara se autodenomina praticantes de magia, o cara se autodenomina mestre, sabe? Quer dizer, é um absurdo. Eu lembro que eu estava navegando aí pela internet, aleatoriamente, aí tinha um canal de um cara que se autodenominava mestre de magia. Aí os caras foram pra cima dele, falaram, que de onde você aprendeu isso, qual é a sua escolaridade e tal. O cara não tinha formação nenhuma na vida, o cara nunca estudou nada, o cara comprou um livro de São Cipriano, leu e se autodenominou mestre porque ele entendeu como funcionava a ideia da magia. E aí se autodenominou. Não, eu sou mestre. Por quê? Porque eu li esses livros e eu sei exatamente como fazê-lo. É isso que acontece. Então você não pode desenvolver mediunidade lendo. Você tem que desenvolver mediunidade prestando serviço somente, unicamente e exclusivamente a centros espíritas. Não existe mediunidade no hinduísmo, não existe mediunidade no budismo, não existe mediunidade no catolicismo, não existe mediunidade no judaísmo, não existe mediunidade em qualquer outra crença a não ser no espiritismo. O espiritismo foi a única doutrina que trouxe à tona a palavra médium. De novo, o espiritismo veio da França por Allan Kardec no século XVIII e XIX, e aí volta-se para o mundo dizendo, nós temos um fenômeno que está acontecendo.
O budismo já deu risada, dizendo, porra, amigo, descobriu o mundo agora, né? Há 4.000 anos atrás a gente já sabia disso. O hinduísmo, mesma coisa. A gente já sabia que existiam tais consciências. Qual é a surpresa? A surpresa é que eu posso vender isso. Aí o Allan Kardec vai e pulveriza os ensinamentos dele, comercializando, criando centros espíritas, porque ele cobrava, Allan Kardec, tá? Ele cobrava, tanto que o centro espírita na França você paga para entrar, não é gratuita a entrada. E lá é a escolaridade, para você aprender mediunidade. Não vai aprender lendo livros, é algo que é prático, ok? Você vai ter que ir lá, prestar serviço, trabalhar, vai ter que ter toda uma educação. Eu conheço caras que ficaram 10 anos em centro espírita fazendo aula. Eles iam de sábado, de manhã, tarde, noite, ficavam lá, aprendendo, entendendo cada vez mais sobre o espiritismo, sobre a habilidade de incorporar, a sensibilidade dos pontos de energia. O cara ia lá. Isso faz parte do espiritismo? Não. Eles vão agregando coisas, tá? Então, de novo, o espiritismo, ele é simplesmente um popurrí de diversas religiões, ao qual eles tentam trazer mastigadinho algumas coisas. E isso daí não é legal, porque é prostituir outros ensinamentos em pró a benesse própria, no caso do próprio Allan Kardec, tá? Então, assim, se eu quero aprender a desenvolver as minhas sensibilidades, porra, eu vou para o budismo, eu vou para o hinduísmo, eu vou para as práticas chinesas que têm ligados à medicina tradicional chinesa, práticas legais para você desenvolver isso. O Qigong é uma puta prática legal para você desenvolver a sensibilidade de energias, mas, sabe, quer dizer, o acesso que a gente tem é o quê? É o espiritismo. Eu, particularmente, acho que as pessoas deveriam esquecer isso e procurar realmente o berço de todas as primeiras manifestações desse tipo de conhecimento para entender o porquê e como tudo é feito. E não pegar mastigadinho por uma ponta de um iceberg para determinar que aquilo lá é a única verdade, tá? Então não há livros para você desenvolver a mediunidade. Pode ter livros para você entender a mediunidade, mas você não vai desenvolver lendo, porque existem fenômenos de prática, a aplicação desses fenômenos, o trabalho que você vai ter que desenvolver junto a centros espíritas, onde terceiros vão observar e vão validar aquilo que você está sentindo, percebendo, sabe? Então é isso. De novo, vão trabalhar, vão atrás do centro espírita, batam na porta. Não adianta ficar comprando livros e se autodenominar o que vocês não são. Lucas Torres, Lucas Prédio, Lucas Edifício. Rodrigues, é possível que formas pensamento, você escreveu firmas pensamento. Rapaz, eu tenho que ir lá no cartório, eu tenho que reconhecer umas firmas pensamentos. Posso adquirir uma certa independência? Tipo, a forma pensamento vira pra você e fala: cansei de você, estou me desapegando da sua mente, adeus. E vai embora assim, né? Ficou independente o seu pensamento. E posteriormente virem até encarnar, porra, da onde vocês tiram isso? Um pensamento pode reencarnar. É isso aí, cara. É isso aí. É com isso que eu tenho que trabalhar. Se for, é possível que isso possa ser algo bom? Talvez em Nárnia, talvez em Senhor dos Anéis, sabe? Talvez realmente nos Guardiões da Galáxia, de repente o Gru, ele é um pensamento que encarnou, sabe? Eu acho que deve ser, o Gru deve ser um pensamento que encarnou, pode ser, né? Quem sabe? O Leão do Nárnia pode ser um pensamento. Ou que pelo menos grandes almas como a dos mestres ascensos possam dar-lhes um registro. Claro, o pensamento chega para o mestre ascenso, vai chegar lá para o São Germain, o pensamento vira para o São Germain e fala: rapaz, me dá uma identidade aí. E aí o São Germain vai lá e fala: tá bom, tá aqui o CPF é tal, RG tal, toma, pode ir lá, agora forma pensamento, você é um cidadão, vai trabalhar. Eu estou confuso, claro que tá. Você nasceu confuso. Você devia chamar Confuso Torres. É sério, gente. Isso é complicado. Eu vi muitas questões desse tipo no e-mail e eu me assusto com esse tipo de coisa porque eu não sei a idade do Lucas, eu não sei que tipo de pessoa ele é,
que tipo de instrução teve na vida. Ele não escreve errado, então nota-se que não é uma pessoa que não tem uma escolaridade. Ele sabe escrever e sabe usar o e-mail. Então, assim, isso mais me assusta. Porque esse tipo de pensamento, como o dele, existem milhões de pessoas que pensam da mesma maneira. Falta instrução, falta conhecimento, falta entendimento, falta bom senso, falta realmente sentar com uma pessoa que sabe disso e ficar ali estudando. Sabe, eu tenho livros aqui em casa que eu reli 4 ou 5 vezes. Tem um livro de técnica de terapia alternativa que eu li sem brincadeira 10 vezes para ter certeza do que eu ia fazer junto a uma pessoa durante o processo de tratá-lo. O segundo livro que eu comprei dessas técnicas, eu li 6 vezes. O terceiro livro, eu já estava mais familiarizado, eu li 5 vezes. Eu sei de cor o livro, eu sei de cor. Tudo que está lá em termos dos tratamentos, as aplicações, que tipo de tratamento para qualquer tipo de enfermidade que foi publicado na época, eu sei. Então a Dani chega para mim e fala, tem protocolo para tal enfermidade? Não tem. Porque eu sei o que foi publicado naquela época, tá? Então assim, há necessidade, às vezes, a gente buscar informações e ficar vendo constantemente aquilo, lendo várias e várias vezes o livro, porque quando você tem a segunda leitura, você pode ter certeza que muda muita coisa daquilo que você leu pela primeira vez. Então assim, prezado Lucas, pensamentos, eles não encarnam, tá bom? Pensamentos são pensamentos. Só. Quando você projeta um ódio a uma pessoa, você cria uma pensamento de ódio que vai contra a pessoa. É um pensamento. Pensamentos, eles se esvairem na hora que você troca de pensamento. Então você acordou feliz. Hoje eu estou feliz, estou tranquilo, bonito. Aí você abre seu e-mail e descobre que tem um boleto de 5 milhões de reais para você pagar. Automaticamente seu pensamento vai para um puta que merda! Você cria um pensamento destrutivo contra você, contra quem mandou esse boleto, e você começa a ficar puto da vida, até você sanar tudo aquilo que aconteceu e mudar o seu pensamento. A mente do ser humano é elástica e gera um fator chamado impermanência. Nós vivemos a impermanência no momento em que a gente acorda, no momento que a gente dorme. Eu passo por isso? Passo. Por quê? Porque eu sei que o que causa um problema no ser humano é o ser humano. Então, vou dar um exemplo. Eu fui e comprei uma passagem para viajar. Fui lá, usei meu cartão de crédito, passou, fiquei feliz, comprei a passagem, salvei tudo aqui. Quando chegou lá no dia, o voo estava cancelado. Automaticamente eu mudo minha forma. Eu falo, porra, como assim cancelado, cara? Você tá de brincadeira comigo? Não, cancelamos porque deu overbooking, porque não sei o quê, sempre tem aquelas histórias da companhia aérea. Automaticamente você cria uma pensamento de ódio contra a companhia aérea. Nós passamos por isso todos os dias. Até a companhia aérea te recolocar e tudo mais, e você conseguir cumprir os horários para o seu compromisso no dia seguinte, você muda o seu pensamento quando você chegou no compromisso e fala, ok, cheguei a tempo, muda minha pensamento. Você muda a raiva, passa a mudar para uma realização daquilo que tinha te gerado a raiva. Então, pensamentos não reencarnam. Pensamentos não reencarnam. Né? Por favor, e mestres ascensos, há muito questionamento sobre o dito mestres ascensos, ok? Grande Fraternidade Branca, Saint-Germain, Saint-Martin, todo aquele tem muitos dedos sobre aquilo, ok? Até porque de Saint-Germain tem 3, 4, 5 diferentes na época. Então, eu, Rodrigo, não gosto de mestres ascensos, não cultuo mestres ascensos, não conheço ninguém, nada realmente que valide esse conhecimento, tá? Tem que tomar muito cuidado. A gente fala de uma maneira superficial das coisas e tem que buscar estudar. Você vai comprar os livros de Saint-Germain, é aquela coisa maravilhosa e tudo mais. Aí você descobre que tem outro Saint-Germain na história. Aí você descobre que é outro Saint-Germain. E aí você fala, porra, mas quem que é o autêntico? É que nem São Cipriano. Teve 2 São Ciprianos na época. Ninguém sabe quem escreveu aqueles livros da Idade Medieval, né? Miguel,
solamente Miguel. Olá, por supuesto, teu Spook e Dani, tenho uma dúvida sobre a Umbanda. Eu estou acompanhando a playlist de mediunidade. No terceiro episódio, tu hablas sobre a questão de los guías que estão para nos ajudar e, ao mesmo tempo, evoluir conosco, ou com nosotros. Pero quando tu for recolhido por Deus, como ficará? Tipo, tu irás para um novo espírito na linha de Exu, por exemplo, ou irá vir novos guias. Pode parecer uma dúvida boba, uma basura, pero gosto muito de seus vídeos, teu Spook, e estou aprendendo muito. Um grande abraço para vocês e para Dani. Tradução simultânea Herbert teu Spookios. Vamos lá. Ele tem uma dúvida sobre a Umbanda, então ele acompanha a playlist Mediunidade e eu falo sobre a questão dos guias que estão para nos ajudar e ao mesmo tempo eles buscam evoluir. E é verdade, todos os centros espíritas, os ditos guias, eles estão em um processo contínuo de evolução também. E quando eles forem recolhidos por Deus, que Deus? Eu não sei quem é esse Deus, como ficará, tipo, irá vir um novo espírito na linha de Exu? Vamos lá, de novo vamos entender. Primeiro o conceito de Deus, né? Mas Deus é relativo. Se você for na África, Deus não chama Deus, ele tem outros nomes para suas divindades. Olorum, aí entra as figuras do Batalá e tudo mais. Então assim, você não tem essa representação do Deus católico espelhado em outras crenças. Vocês têm esse erro de achar que só existe um Deus. Não existe. Existem deuses espalhados em diferentes crenças. Se você, por exemplo, segue as religiões mais antigas, religião dos sumérios, persas, babilônios, os assírios, eles tinham deuses, era uma pluralidade. Se você segue os egípcios eles tinham esse politeísmo, eles tinham diversos cultos a diversas figuras que eles consideravam como os deuses. O budismo é não teísta, eu não tenho Deus. E aí? Tio Spook, você reza para Deus? Eu não rezo para Deus, eu não acredito em Deus. E aí, como é que faz? Eu sou budista. Sabe, então precisa perder essa mania de achar que todo mundo aqui é um único Deus, e não é, tá? Então na Umbanda, por exemplo, Deus não existe como nome de Deus, já que a gente está falando de ritos afrodescendentes, os ritos afrodescendentes possuem uma ideia diferente do que é o dito Deus cristão. Da mesma maneira que, na época, eu escutei de um babalorixá falando que eles não sabem quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, para eles, é uma figura que não existe. Existe uma outra representação que seria um arquétipo parecido com Jesus Cristo. Eu não lembro se era o Batalá, faz muito tempo isso, faz uns 20 anos que eu tive junto com um babalorixá africano falando sobre isso. Então, assim, existe uma grande diferença, ok? Então precisa tomar muito cuidado com esse critério. Na Umbanda, a Umbanda, de novo, ela trabalha com consciências que vão atender às 7 linhas. Lembrando que, de acordo com tipos diferentes de centro, essas 7 linhas elas podem variar. De acordo com Rubens Saraceni, a gente tinha 14 linhas, que era por causa da polaridade positiva e negativa dessas 7. Então ela dobra. Então depende do lugar onde você vai ver as diferenças dessas consciências atuando. Dentro dessas 7 linhas da Umbanda, uma delas é de Exu ou Exu, você tem consciências que estavam presas à matéria e vão atuar ajudando as pessoas a atingir seus objetivos mediante aquilo que elas necessitam. Então tem muita gente que a fila de Exu em centro espírita sempre é a maior de todas. O cara quer porque quer um amor, ou vai lá para pedir coisas, né? O Exu, ele é considerado como uma consciência ligada à matéria. Eu quero dinheiro, quero emprego, quero ganhar na Mega Sena, eu quero uma mulher, eu quero um homem, me arruma, me dê papai, não sei o quê. Então vai para Exu pedir. E quem vai trabalhar na linha de Exu, eles são consciências de espíritos que estavam aqui, vagando na Terra, e que vão trabalhar sobre uma casa de Umbanda, vão atender nesta linha sobre o critério de Exu e que vão ajudar as pessoas ali servindo, atendendo ou ajudando a atingir seus objetivos, o que é muito subjetivo, mas a ideia é essa, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não.
Depende muito da sua fé sobre o negócio. Então, quando essas consciências elas vão embora, elas vão para a reencarnação, porque todos vão para um processo de reencarnação. Você não vai ter espíritos aqui do primeiro homem da pré-história que surgiu vagando por aí, né? O cara não vai para a reencarnação porque não sabe o que é, coitado, né? Vê aquela luz, ele pula, Deus se manifestando, né? Corre. Então, assim, todos eles vão para um processo natural de reencarnação. Independente da sua crença, ele é único. E aí é que afunila a coisa. Porque cristão, judeu, budista já se destaca porque ele sabe morrer. O hinduísmo e todas as outras vai afunilando e todo mundo vai para o processo de reencarnação. Ele é universal, sabe? Eu acho que a gente devia rezar para o Deus da reencarnação e não para o Deus cristão. Porque é ele que vai arbitrar onde você vai nascer. Não, brincadeira. Quem vai arbitrar onde você vai nascer é a sua própria consciência. Mas aí é uma outra história. Aí tem muitas coisas de retiro budista que ensinam a você projetar a consciência para uma próxima vida e escolher onde você quer nascer. Aí é só o budismo. Gabriel Blasner. Bom dia, tio Spokrios. Eu estou com uma dúvida no vídeo Limpeza de Casa, episódio 14, versículo 3, Herbert Richards. Quando você explica sobre o sino, que quando tocamos, os espíritos ficam irritados. E se eu estiver sem fones de ouvido e ouvir pelo alto-falante, botaram ali no meu carro, que os falantes levantam assim, e o carro fica pulando, parecendo uma pulga nas costas de um cachorro. E você tocar o sino, caso haja algum espírito perto da minha casa, eles irão ficar irritados também? Gabriel, como é que eles podem ficar irritados com você quando eu faço um procedimento na casa de uma pessoa, onde eu estou inserido na casa desta pessoa e eu estou projetando a minha intenção para a casa da pessoa, entende? Então, assim, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estou na casa de uma pessoa, fazendo um processo na casa de uma pessoa, concentrado, atraindo as energias que fazem parte da história daquela casa, mediante ao sino na qual eu toco, que chama-se tincha. A tincha foi muito usado, por exemplo, em rituais de exorcismo, e eu vi a tincha sendo usada no ritual dos mortos. Eu estava na cerimônia feita no templo budista, onde eles utilizaram as tincha num centro budista voltado à prática dos mortos. Sabe? E aí tem uns PNC por aí que ficam falando que spook, enfia a tincha no seu... Bom, o que eu falo para você é, não tem como afetar a sua casa, porque eu estou projetando a minha intenção na casa de terceiros, estou fazendo procedimento na casa de terceiros, estou limpando a casa de terceiros. Ela não vai afetar a sua casa, ok? Não vai. Pode ficar tranquilo com relação a isso. É a mesma coisa quando uma pessoa pergunta: tio Spokrios, se eu assistir seus vídeos, acontece algo comigo? Algo na minha casa? Querido ou querida, se meus vídeos prejudicassem alguém, eu não teria o canal. Eu ia criar um canal extremamente underground, na Deep Web, né? Ali, ó. Né? Alô, pessoal, aqui é o tio Spokrios. Hoje a gente vai invocar o demônio. Né? Eu ia fazer um negócio desse. Né? Fazendo aqueles negócios que tem vídeo aí que é sensacional. O cara bota o fone de ouvido e fica assim, ó. Falando com a câmera. O cara acha que tá na bruxa de bré. Só falta botar ramela aqui, assim. As bruxas de bré. Tá? Então nunca vai afetar a sua casa. Tamires Stephanie. Bom dia, Roderiques. Bom saber se a pessoa tem o dom. Como é que é? Como saber se a pessoa tem o dom, né? Eu vejo algumas coisas e escuto também. Eu também vejo, olha só. Eu também escuto. Estou escutando, alô, som. Eu posso ter um obsessor ou posso ter um dom? Tamires, a palavra dom, ela surge somente pelo critério da Igreja Católica, a qual não sabe justificar certas habilidades
que as pessoas possuem, então eles acham que é dom e que é um milagre. Eu li muito isso no livro do Gabriele Amorfi, até babei aqui, que trazia esses conceitos sobre como a igreja lida com certos fenômenos documentados e vistos por certas pessoas. Durante muito tempo, a igreja ela se apoiou em outras pessoas, por exemplo, monges beneditinos, para poder estar divulgando, né, ampliando a imagem da igreja em lugares onde ela não alcançava. Certos monges, na época, eles possuíam habilidades de cura, habilidades de poder lidar com certas situações, principalmente retirada do mal que afligia as pessoas. Por isso que você vê muitos monges beneditinos reclusos ou em cavernas fazendo suas práticas. Outros, eles gostam de ficar pintando as suas capelas ali, os seus templos, os seus lugares, com muitas palavras de proteção, que eles acreditam que essas palavras em latim servem para proteção e tal. Então a igreja observava esses indivíduos e eles não sabiam justificar o que eles faziam. Então, para que o povo realmente tivesse segurança, eles chamavam aquilo de dons. O cara tem um dom, o cara ele nasceu iluminado, o cara é uma pessoa ali que foi canonizada e tudo mais. Beleza. Quando esse conceito chega para cá, no Ocidente, ele começa a ser pulverizado para justificar a ignorância de pessoas. E aí complica. Então você vê pessoas, por exemplo, que passam por videntes, médiums, sensitivos, que não sabem o que estão fazendo e para justificar a sua ignorância, eles falam que eles têm dons. Por quê? Porque é a desculpa que é mais aceita. Ou o cara, ele transparece pobreza, né? Simplicidade, e as pessoas falam, nossa, como o cara é humilde. E na verdade o cara é um mentiroso, o cara ali ele é um bandido. A gente viu isso com o João de Deus, tendo em vista a sua distorção com relação à discrepância, né, com relação àquilo que ele pregava dentro do conceito de ajuda, de dons divinos, espíritos que ele incorporava, o Dr. Fritz e tudo mais, para uma deterioração e deturpação completamente sexual para cima das mulheres. Arma de fogo dentro de casa, 1 milhão, 2 milhões de reais ali que foram encontrados dentro do cofre, esquemas com delegacias, sei lá, o cara fez ali uma rede de proteção para evitar ser atingido por políticos ou por pessoas jornalistas, o que for, entendeu? Então assim, você fala, pô, mas se o cara realmente tinha um dom e ele era tão humilde assim, por que teve todo esse, né, o negócio parecia uma quadrilha? Então, de novo, as pessoas precisam tomar muito cuidado. Não existem dons. O que existe são habilidades desenvolvidas mediante a meritocracia e conhecimento. Então, você quer aprender técnicas direcionadas aos tratamentos complementares ou às práticas integrativas complementares. Primeira coisa, hoje, com a abertura disso, você pode ir até o Ministério da Saúde, ele tem uma portaria lá de 2006 que mostra que hoje existe uma abertura maior para aceitar o que eles chamam de práticas integrativas complementares. Então você vai pegar lá tudo que são as práticas que são apresentadas e você vai falar, eu quero aprender isso. Aí você vai procurar pessoas que possuem registro no MEC, possuam respaldo, conhecimento, know-how ou pertençam a uma linhagem. Quando você pertence a uma linhagem, significa que você pertence a uma tradição, a grupos de pessoas que passaram por gerações e gerações desses ensinamentos e possuem uma credibilidade hoje no mercado. Aí sim você vai começar a desenvolver as habilidades que vão ser ensinadas mediante ao conhecimento que vai ser passado. Não é um dom, e sim a vontade de poder ajudar a aprender uma técnica desse tipo e poder estar servindo à sociedade. Quem fala que é um dom, infelizmente, são pessoas que trabalham ainda nessa margem da falta de conhecimento, falta de aprendizado, da preguiça em ir atrás da informação ou de expandir esses conhecimentos, tá? Existem hoje institutos que ajudam a desenvolver essas habilidades e certificam as pessoas para que o mundo tenha ali noção de quem é você.
Então, quando vem, por exemplo, então hoje um João de Deus, você olha e você fala, cara, esse cara é um mané, esse cara não tem nenhum certificado, ele não tem respaldo de nenhum instituto, ele não pertence a ninguém, ele simplesmente aparece dizendo, oi, eu tenho um baita centro espírita, venham aqui ser atendidos por mim. E o mundo todo corre para ser atendido pelo cara, e o cara tem essas coisas, né, acabou ali abusando de muitas mulheres. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um xerife que eu vi o documentário que disse que se o João de Deus aparecer lá, ele bota o cara na cadeia. Sabe? Quer dizer, é ruim. É ruim esse tipo de coisa. Então, tire o conceito de dons da sua cabeça e se apoie realmente em habilidades que você possa desenvolver. Agora, sobre o que você vê, sobre o que você escuta, desculpa, eu não tenho a menor ideia do que você está vendo e escutando. Se você me diz que está escutando obsessor ou espíritos, eu sinto muito. Não tenho como comprovar o que você está vendo ou escutando. Não tenho. Não tenho. Procure um centro espírita, vai até um centro espírita e tente validar aquilo que você realmente vê e escuta. Ou mesmo, procure um psicólogo, um psiquiatra que vai dar realmente esse respaldo. Sabe, tem psicólogos e psiquiatras que quando você passa por consulta, eles sabem diferenciar o que é uma enfermidade emocional ou mental do que realmente é algo espiritual. Tem muita gente hoje, essa diversidade de ensinamentos, que conhecem a espiritualidade. Eles podem chegar para você e falar, olha querida, o que você tem é espiritual. Vá ao centro espírita e desenvolva isso. Tem médicos, por exemplo, que eu já vi falar sobre isso. Uma vez eu estava no hospital e eu vi um médico falando para a família, recomendo que vocês procurem um centro espírita. Sabe, da mesma maneira que vê médico orando para um altar que foi colocado na UTI. Eu fui atendido uma vez por um médico na casa dele, onde ele tinha um altar de Umbanda. Ele tinha imagens de Umbanda sobre a mesa. Sabe? Então, assim, muitos profissionais da área da saúde estão deixando bem claro até a religião que eles seguem, aquilo que eles acreditam para as pessoas. E isso é interessante, sabe? Eduardo. Tá escrito Eduardo. Tá bom. Deve ser amigo do He-Man. Olá, Rodrigues. Tudo bem? Já ouvi muita gente falar sobre almas velhas. Tanto gente leiga quanto gente com nível X espiritual harto. Uma dessas pessoas foi minha vovó. E infelizmente não tenho muita intimité com ela. Até hoje não sei exatamente qual religião ela trabalha. Se é várias ou uma específica. Mas para mim parece ser Umbanda. Aí eu não sei, né? Apesar da pouca intimité, admiro muito o poder e conhecimento espiritual que ela tem e recentemente me contaram coisas que ela falou sobre mim logo que eu nasci. Ou seja, sem nem me conhecer e ela acertou. Que bom para você. Bem, resumidamente, uma delas é que eu sou uma alma velha. Putz, vida. Para mim, a explicação dela faz sentido e bateu com muitas coisas, mas como eu também tenho um respeito e admiração enorme por seu conhecimento e por compartilhar ele conosco, Rosco, queria muito também saber seu ponto de vista sobre o que acha disso. O que é uma alma velha e se isso realmente tem algo por trás ou é mais simples do que parece? Se for no sentido literal do nome, então quer dizer que eu tenho uma alma jovem. Mas por que são criadas novas almas? É muito simples. Eu já vou parar por aqui, senão eu vou gastar seu tempo inteiro com perguntas. Eu sou iniciante no mundo espiritual, mas acredito muito. Ainda quero um dia me dedicar bastante a esse lado. Eu não posso dizer se você é uma nova, uma jovem ou velha. E outra, importa? O que isso vai importar? Sabe, as pessoas deviam começar a se preocupar com coisas maiores, tipo, né, será que tem pessoas passando fome no meu quarteirão? Será que tem pessoas que precisam da minha ajuda? Será que eu posso ajudar a humanidade de alguma maneira? Né? De novo, almas jovens ou almas velhas? Tanto faz. Eu vou falar então algumas coisas. É complicado, mas vamos lá. Ao longo de todos os meus anos de vida, eu me deparei com pessoas que tinham poucas reencarnações e pessoas que tinham muitas reencarnações. Isso é bom ou isso é ruim? Quando a gente vê, por exemplo, almas velhas, significa uma alma que reencarnou várias e várias e várias vezes. E
Se uma alma velha reencarna várias e várias e várias vezes, ou seja, tem muito know-how dentro de experiências de reencarnação, uma alma jovem é uma alma que reencarnou pouco tempo. Agora, então seria uma alma velha burra, porque reencarnou tanto que não aprendeu nada? Ou essa alma jovem é tão esperta que ele não precisou reencarnar tanto, que reencarnou só o suficiente para poder entender e aprender muito como a vida funciona? Entendem o lado oposto da coisa? Porque assim, as pessoas falam, eu sou uma alma velha. Significa o quê? Significa que você teve várias reencarnações. Legal, mas eu reencarno e eu continuo cometendo os mesmos erros? Eu não aprendo nada? E aí eu reencarno de novo para tentar corrigir de novo, reencarno de novo para tentar corrigir de novo, reencarno de novo para tentar corrigir de novo. Eu não consigo corrigir as coisas. Aí você vê um jovem arrumando a vida dele direitinho. Ou seja, precisou pouco tempo. Sabe, parece aquelas fases de videogame, né? Quantas vezes você tem que passar pela fase para cumprir aquela missão, ou o cara que já manja dos Paranauê passa da fase em 2, 3 vidas. É aquele Mario Bros do demônio, né? O cara morre toda vez que tenta passar no jogo naquela fase, tem gente que em 2, 3 vidas já zerou o jogo. Então assim, são conceitos. Para mim tanto faz se você é uma velha ou nova, não importa. Uma coisa que as pessoas têm que entender, e o que eu falo para vocês começarem a observar as situações na vida. Tem muita coisa interessante e que a gente pode documentar ao longo da existência. Dentro dos conceitos budistas, por exemplo, nós passamos por uma evolução natural. O budismo acredita que uma pedra é uma pessoa que está dormindo. O budismo acredita que a evolução dessa pedra é se tornar uma planta, onde ele começa a ter percepções ao seu redor. As plantas têm percepções. Depois disso, elas vai para um reino dos animais, onde começa a ter essa interação entre o reino dos humanos, a interação com o planeta como um todo, essa liberdade de ir e vir, trafegar, ter as percepções, ter os instintos e os impulsos iniciais. E depois esse animal passa para o reino dos animais, com uma mera percepção e simples percepção da vida. O que eu vou falar, não entenda como preconceito, porque não é uma observação. Quando a gente senta num banco da praça e começa a observar o comportamento das pessoas, vocês vão ver que tem pessoas que são inteligentes e perspicazes, sagazes, e tem pessoas que realmente olham e falam, nossa, essa pessoa ela tem uma inteligência muito baixa, um nível de inteligência muito baixo. Independente de classe social. Esqueçam classe social. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e são uma ostra. E tem pessoas que não têm um puto no bolso e as pessoas são inteligentíssimas. Conseguiram fazer a vida delas saindo da pobreza, entendendo o que está ao seu redor, transformando em uma oportunidade a vida dela para poder ajudar os seus pais e alavancar toda a sua vida para uma coisa nova. Então esqueçam a parte financeira. Então quando vocês observam essas pessoas, vocês vão entender que as formas de inteligência, sabedoria e conhecimento que essas pessoas têm, a percepção da vida ao seu redor, a forma como elas conseguem transformar a vida delas em coisas boas, extrair coisas legais, sem precisar depender de terceiros nesse sentido. Então, você vê pessoas que são ricas e que têm filhos que, infelizmente, os filhos não têm essa mesma percepção das coisas. São filhos que não fazem questão de viver, não fazem questão de fazer droga nenhuma da vida, são extremamente acomodados, são pessoas que não dão valor à sua existência, são pessoas que não dão valor à existência do próximo. Então você começa a olhar que existem essas percepções que elas podem ser avaliadas mediante um critério de essa pessoa possui sim uma habilidade inata, um conhecimento, uma sabedoria, uma inteligência integrado a um ser que sabe exatamente o que está fazendo, sabe como atingir seus objetivos, sabe como lidar com a sua vida, com seus problemas, sabe como transformar oportunidades e gerar oportunidades. Isso sim, são pessoas que têm uma alma desenvolvida, esses sim são pessoas que entenderam muito bem como a vida funciona, que carregam uma bagagem absurda de vontades de transformar, gerar, continuar negócios, sabe? Aprimorar o mundo. E não pessoas acomodadas. Então, essa é a famosa dança das almas,
onde você vê esse nível diferente entre almas que não estão realmente com essa abertura de equilíbrio físico, emocional e mental, como outras que possuem, independente de classe social. Tem pessoas que nasceram em comunidades pobres e que conseguiram atingir topos que muitas pessoas que nasceram na classe média, média alta e alta não conseguiram atingir. Uma coisa é você ter meritocracia por aquilo que você faz, outra coisa é você simplesmente ter dinheiro dos outros para poder existir. É o pai que deixa muito dinheiro para o filho, para ele alavancar seus negócios e dane-se. Faz aí da sua vida que eu já fiz a minha. Aí o moleque simplesmente gasta tudo curtindo a vida. Essa é a diferença hoje no mundo. Essa é a dança das almas. Isso que realmente é o que a gente tem que observar. Então eu falo para vocês, observem o comportamento das pessoas, observem como elas se relacionam, observem como elas lidam com a vida, observem como elas transformam oportunidades da vida. Daquelas que são acomodadas, são preguiçosas, que simplesmente querem ser o que não são, querem tirar proveito, querem ser oportunistas, sabe? São pessoas que, infelizmente, são pessoas muito ruins, né? Observem, analisem, façam realmente uma pesquisa entendendo como cada indivíduo interage dentro da sociedade. Aí sim a gente vai conseguir ter um padrão e entender melhor o que é realmente essa correlação de almas que estão vindo agora, surgindo no mundo agora, de almas que já têm esse poder de conhecimento, sabedoria e inteligência, que já nascem com vontade, que já nascem com essas habilidades para transformar, ok? É muito interessante. Por exemplo, meu pai, com 14 anos de idade, ele já sabia o que ele queria ser da vida. Meu pai, com 14 anos de idade, já queria saber. Já sabia, já estava se preparando. Aos 18 anos de idade, 19 anos de idade, ele foi o funcionário mais jovem da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa. Ele saiu no jornal como o funcionário mais jovem da época. Entendeu? Meu pai é economista, se formou em economia e foi trabalhar no mercado financeiro. Ele, aos 14 anos de idade, 13, 14 anos, era mais ou menos isso que minha avó falou, a idade dele, ele já sabia o que ele queria. Onde eu, aos 13, 14 anos, simplesmente queria brincar de comandos em ação. E aí só depois é que eu fui entender o que é a vida. Sabe quando você vai para a escola e você vê as crianças se matando de estudar, você vê as pessoas ali, a forma de que você é obrigado a estudar, você é obrigado a ser alguém. Eu olhava e falava, por que eu sou obrigado? Por que eu tenho obrigações? Eu não entendia a palavra obrigação. Por que eu tenho que ser alguém sendo que eu já sou alguém? Ou seja, eu estou no mundo, eu já sou uma pessoa, eu já tenho um lugar aqui. Por que eu tenho que ser algo? E aí quando você observa isso, você fala, eu não entendi. Vão ter que me convencer o porquê eu tenho que estudar. Então, na época, eu não era um melhor aluno, mas eu entendia que eu tinha certas necessidades de passar de ano. Mas eu não queria passar de ano. Por quê? Porque ninguém me explicava o porquê que eu tinha que passar de ano. Eu só fui ser um baita de um aluno no colegial, onde realmente eu estudei, eu passei facilmente no colegial, depois eu fui para a faculdade, passei na faculdade, fui no MBA, fiz meu MBA em finanças, passei tranquilamente no MBA, tive trabalhos acadêmicos divulgados, fiz várias defesas ali de relatórios, mostrando, fazendo palestras, apresentando empresas. Eu fui um bom aluno em todos esses aspectos e só depois é que eu entendi a necessidade da gente poder ter uma opinião, ter uma formação, ter conhecimento, estudar, aprender, para que possamos levar a um mundo melhor, um conhecimento real às pessoas que estão entrando nesse mundo agora. E é isso que eu quero que vocês observem, é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês percebam o que acontece com essa dança das almas, ok? Então é isso, falamos por mais de 40 minutos, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente
por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Nós complementamos para os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as informações, bem como os respectivos valores por esses serviços, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Eu não sou paranormal, eu não sou médium, eu não sou vidente, eu não sou espírita, tá? Eu não sou pai de santo, eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Vai ser levado para uma janelinha dentro do próprio YouTube, e aí vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem. Eu acho que até R$8, mas pode ser acho que 2, 3, 4, 5, eu não sei. Eu nunca entrei nesse sistema, mas eu acho que até R$8. O PayPal, também que eu trouxe aqui abaixo, ele é livre. Você pode doar o valor que você puder ou quiser, que nos ajude muito. E por último, o nosso site, casassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bons sustos a todos nós.